Hello, pessoal aí dos oitavos anos. How are you doing? Como é que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Hope so. Espero que sim. Tudo bem? Eu fiquei aí ausente um pouquinho, tá? Tive uns problemas de saúde aí. Mas ausente das aulas, das videoaulas, né? Mas a gente tá voltando agora. As dúvidas de vocês, atividades, sempre tô respondendo, tá certo? Sempre acompanhando as aulas do CMSP também, para a gente trabalhar de acordo com, assim, para não ficar nada muito diferente do que eles estão trabalhando, tá certo? E a gente poder desenvolver um bom inglês, um bom conhecimento em língua inglesa. Muito bem, neste vídeo eu trouxe para vocês aí aquela música dos seminovos que eu pedi para vocês traduzirem, tá? Teve gente que me falou, eu tive que fazer algumas modificações, mas essa é a ideia, tá? É fazer algumas modificações mesmo, porque na hora de você traduzir do português para o inglês, tá? Algumas coisas vão mudar, tá? Eu fiz até uma versão aqui minha em inglês, não uma versão, a tradução mesmo, tá? Traduzir de uma das maneiras, não quer dizer que é a única maneira que esteja certa. Alguém pode ter traduzido uma ou outra palavra de outra maneira, tá? A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. E por que eu escolhi essa música? Eu escolhi porque a gente está falando sobre infância, tá? O tema de infância, né? Aprendendo as expressões quando eu era criança, when I was a kid, tá? I played with, eu brincava com, tá? E também fala um pouco de comida, aí que também agora o CMSP está trabalhando bastante com vocês, a questão de comida. Então juntou essas duas coisas na música do Seminovos, falando de infância, falando de passado, falando de comida. Tudo bem. Mas o que tem de especial no tema dessa música? Ele fala, né? Por que essa música é engraçada, vamos dizer assim? Porque ele fala de uma época, na época que ele viveu a infância dele, em que as coisas não eram muito controladas, tá? Porque hoje a gente tem vários órgãos que inspecionam se brinquedos são perigosos ou não, se um determinado brinquedo foi feito adequadamente para uma criança de determinada idade ou não, tá? Hoje em dia existe uma certa segurança, normas de segurança para levar uma criança no carro, para levar uma criança para passear. Existiu uma época que não é muito distante da época de vocês, tá? Nem da minha época, tá? Eu ainda peguei um pouquinho disso, tá? Existiu uma época entre os anos 70 e 80, né? E antes também, né? Mas principalmente entre os anos 70 e 80, que as crianças viviam basicamente como vocês viveram a infância de vocês e ainda estão vivendo, tá? Agora pré-adolescência, no caso, né? Mas não era de uma forma muito controlada, tá? Se vocês conversarem, não precisa ser nem parente de vocês. Se vocês pegarem uma pessoa que viveu a infância entre os anos 70 e 80, para qualquer um que vocês mostrarem essa música, vão achar graça, porque é muito real, tá? A minha infância, eu vivi na segunda metade dos anos 80 e primeira metade dos anos 90. Já tinha começado alguns controles, já tinha regra para algumas coisas, já tinha cuidados para algumas coisas. Mas mesmo assim eu ainda acho engraçado porque em muitas coisas, em muitos trechos dela, né, eu consigo me identificar. Tá? E a gente vai usar isso daí para melhorar o nosso inglês, tá certo? Então vamos começar. Em português o nome da música é Sobrevivi. Tá? Sobrevivi. Que em inglês eu vou traduzir de uma forma um pouquinho diferente. Não sei se vai dar para pegar aí. I have survived. Tudo bem, não está errado quem colocou I survived ou survived. Beleza. Mas o jeito mais certo é I have survived. A gente não viu esse tempo verbal ainda, mas ele quer dizer um passado que tem valor no presente. Quer dizer, eu sobrevivi e estou vivo. Então, I have survived. Right? Vamos lá. Então, o sobrevivi, ele começa dizendo assim: quando eu era criança, ninguém prestou atenção. Enfiei na boca um chiclete que tinha caído no chão. Ou seja, risco de bactéria, de pegar bactéria. Não havia cadeirinha
para mim no carro dos meus pais. Tá? A cadeirinha que ele fala é aquela cadeirinha de segurança. Cadeirinha que coloca normalmente bebês, né? E prende com cinto de segurança e prende a cadeirinha no banco do carro. Tá? Não existia cadeirinha para eu ir no meu carro dos meus pais. Viajava solto, desprotegido, sozinho no banco de trás. Sim, teve uma época em que não tinha essa cadeirinha. Então, onde a criança andava? No banco de trás. Simples, assim. Tá? Minha velha bicicleta não tinha selo do Inmetro, tá? Que é o selo de um controle de qualidade. Tá? Dava um pau sem capacete, corria muito, e nenhum adulto por perto. Ninguém para vigiar ele, ninguém para ficar ali observando. Tudo bem se tinha alguma coisa errada ou não. Tá? E no refrão ele diz: sou um herói de outra geração. Eu sobrevivi. Sou um herói. Essa é a explicação para que eu esteja aqui. Ou seja, ele sobreviveu à infância. Ele não viveu a infância, ele sobreviveu. Porque no meio de tantos perigos, ele está sendo aí irônico, no meio de tantos perigos, como é que ele conseguiu ficar vivo? Ele diz: a única explicação é que eu sou um herói. Não, é claro que não é bem isso, né? Não é bem isso, mas ele foi irônico nessa parte. E ele diz: eu sobrevivi. Eu vou estudar a música aqui com vocês em português, depois a gente estuda a tradução. Tá? Eu já comi churrasquinho sem saber se era boi de verdade. Porque hoje a carne de boi tem até marca. Existe até marca para carne. Né? Mas teve um tempo que não. Teve um tempo que carne era carne. A gente nem sabia se era boi de verdade. De fato. Tá? Comi pães de queijo sem etiqueta para me mostrar a validade. Sim, existia épocas em que não se preocupava com data de validade das coisas. Quanto tempo aquela comida estava ali. Tá? Não existia essa preocupação. Tá? Se não estava com gosto ruim, a pessoa comia. Tive robôs de brinquedo com peças fáceis de engolir. Tá? Porque é muito preocupante para os especialistas aí, quando vão dar um brinquedo para uma criança, esse brinquedo ele não pode ter as peças que quebram facilmente, que deixam pedaços cortantes, ou que seja fácil de engolir, tá? Que vai asfixiar, a criança vai agarrar na garganta, coisa assim. Não, ele está falando aqui que já teve robô, eu também, né? Já tive robô de brinquedo, que era muito fácil de se machucar com ele. Tá? E em junho eu acendia bombinhas para ver explodir. Sim, no mês de junho, as crianças saíam pela rua, né, noites de São João, nas festas juninas, soltando bombinha que às vezes não tinha segurança nenhuma. Tá? Não é igual a esses estalinhos que existe hoje em dia, né, que em alguns lugares chama de biribinha. Né? Aquilo lá não tem perigo nenhum. Né? Mas já existiu épocas em que crianças estouravam bombinhas, né, claro, nada de muito sério, mas que podiam machucar se as crianças não soltassem da mão. Tá? Depois ele diz: eu joguei bola na rua, eu ia para a escola a pé. Jamais fui atropelado e ninguém roubou meu boné. Sim, a escola de antigamente, dos anos 70 e 80, não oferecia transporte escolar. Quando a criança ia para a escola, ela só tinha a vaga, né? O resto ela tinha que se virar. Tá? Inclusive no ir e vir da escola. Tá? Tive estilingue e pipa, carrinho de rolimã, ou seja, eram brinquedos perigosos. Estilingue, pipa nem tanto, né? Pipa não tendo rede elétrica por perto, mas enfim, carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã era muito fácil de se machucar, né? Eu vivi a infância como se não existisse amanhã. Né? Por isso que ele fala que eu sou um herói. Agora, vamos lá. Quando a gente vai traduzir essa música para o inglês, para que alguém de língua inglesa, um norte-americano, um britânico, compreenda o que ele está falando nessa música. Muito bem. Então, a primeira expressão, vocês já aprenderam. Quando eu era criança. Como é que eu digo? When I was a kid. Ou when I was a child. Pode ser também.
Então, começando lá. I have survived. When I was a child. Tá, aí como é que eu falo? Ninguém prestou atenção. Eu traduzi assim, ó. Nobody paid attention on me. Ninguém prestou atenção em mim. Tá? Para deixar bem explicado, tá? O que ele quer dizer com ninguém prestou atenção? Ninguém prestou atenção em quê? Em mim. Tá? Ah, enfiei na boca um chiclete que tinha caído no chão. Como é que eu vou falar isso em inglês? O enfiei é stuck. Okay? I stuck in my mouth. Eu enfiei na boca. I stuck in my mouth. Chiclete. Chewing gum. Chewing gum. Assim, ó. Chewing gum. Okay? A chewing gum that had fallen to the floor. Que tinha caído no chão. Tudo bem? Had fallen to the floor ou have fallen on the floor. Tanto faz. Tá? Então a primeira fica assim. When I was a child, nobody paid attention on me. I stuck in my mouth a chewing gum that had fallen to the floor. Tá, na parte não havia cadeirinha para mim no carro dos meus pais. There wasn't a security chair. Como é que eu vou explicar, né, para um falante de língua inglesa essa palavra cadeirinha? Porque a gente já imagina. A gente fala, não tinha cadeirinha no carro dos meus pais. A gente já imagina, já forma na nossa cabeça a imagem da cadeirinha com cinto de segurança presa no banco. Mas quando eu vou explicar numa outra língua, eu tenho que especificar o que é. Tá? Então, essa cadeirinha é a cadeirinha de segurança, tá? Para crianças. Então, é security chair. Security chair. Cadeira de segurança. Então, ele diz, there wasn't a security chair for me. Não tinha uma cadeira de segurança para mim. On my parents' car. No carro dos meus pais. On my parents' car. E ele fala, eu viajava solto, desprotegido, sozinho no banco de trás. Como é que eu vou explicar isso daí em inglês? I used to travel. Eu viajava. I used to travel. Costumava viajar. Free. Solto. Free. Tá? Unprotected. Desprotegido. Unprotected. Alone. Sozinho. Alone on the back seat. Back seat. Tá? Banco de trás. Back seat. Tá? Alone on the back seat. Aí ele diz, minha velha bicicleta não tinha o selo do Inmetro. Aí eu não sei se no país da pessoa para quem eu vou estar falando existe a mesma instituição. A mesma organização chamada de Inmetros tem outro nome, eu não sei. Então eu vou falar, não tinha selo de aprovação. Não tinha nenhum selo de aprovação. Eu vou dizer assim, ó. My old bicycle, minha antiga bicicleta, minha velha bicicleta, didn't have any approval label. Didn't have any approval label. My old bicycle didn't have any approval label. Sempre que eu falo de label, é rótulo, selo, etiqueta, tá? Então, eu estou querendo dizer assim, minha velha bicicleta não tinha nenhum selo de aprovação. Ou seja, não tinha nenhum controle de qualidade. I rushed. A palavra rush quer dizer correr. Tá? Dar um pau, correr. I rushed without any helmet. Eu corria sem nenhum capacete. And any adults nearby. E nenhum adulto por perto. Tá? Aqui é bem fácil, né? Até aqui tá bem fácil. Aí ele chega no refrão. O que ele diz? I am a hero from another generation. Eu sou um herói de outra geração. Eu sobrevivi. Aí que eu vou usar I have survived. Por quê? Porque ele está misturando passado e presente. Tá? Ele está dizendo assim, eu sou, no presente, um herói de outra geração. Eu sobrevivi. Ou seja, ele está falando que é um herói e que sobreviveu. Que é um herói, está no presente, e que sobreviveu, está no passado. Para eu misturar, em inglês, para misturar, a gente vai ver aí no ano seguinte, tá? Para eu misturar passado e presente em inglês, eu tenho que usar um tempo chamado present perfect. Tá? Não precisa se preocupar com ele agora, tá? Mas vão aprendendo aos poucos.
tá? Então, existe essa estrutura. I have survived. Quer dizer, eu sobrevivi até agora. Tá? I have survived. I am a hero. That's the explanation. Eu sou um herói. Essa é a explicação para que eu esteja aqui. Como é que eu falo? For why I am here. Ok, ó. That's the explanation for why I am here. Essa é a explicação para que eu esteja aqui. I have survived. Eu sobrevivi. Okay? Vamos continuar aí na aventura dele. Depois ele dizia... eu já comi churrasquinho sem saber se era boi de verdade. Vamos ver, como é que eu falo isso em inglês? I already ate barbecue. Churrasquinho, barbecue. Tá? Sabe? Tem até um molho barbecue lá para churrasco. Eu já comi churrasquinho. I already ate barbecue. Not knowing, sem saber, not knowing. If it was real ox meat, sem saber se era carne de boi de verdade. Tá? Not knowing if it was real ox meat, sem saber se era carne de boi de verdade. I ate rolls of cheese. Eu comi pães de queijo. Pão de queijo em inglês é roll of cheese. Então, I ate rolls of cheese without label, sem etiqueta, for show me the shelf life. Isso aqui eu vou grifar para vocês. Shelf life. O que é uma shelf life? Aqui, ó. Shelf life. Porque assim, data de validade, se a gente for procurar lá no Google Tradutor, ele vai contar pra gente que é expiration date. Tudo bem, não está errado. Mas expiration date é usada para objetos. Cartão de crédito, um livro, qualquer objeto. Tá? Quando eu estou falando de alimento, aí eu uso a expressão shelf life. Se vocês digitarem lá, data de validade dos alimentos, aí é shelf life, que é o tempo de prateleira. Shelf é prateleira, time que é tempo. Então, tempo de prateleira, o tempo que ele está na loja. Tá? Shelf life. I ate rolls of cheese without label for show me the shelf life. Tá? Eu comi pães de queijo sem etiqueta para me mostrar a validade. Tive robôs de brinquedo com peças fáceis de engolir. Vamos ver como é que fica essa. I used to have toy robots. Fácil, né? Robôs de brinquedo, toy robots. Eu tive robôs de brinquedo with easy swallowing pieces. With easy swallowing pieces. Com peças fáceis de engolir. And at June, e em junho, I ignited bombs para ver explodir. Como é que eu traduzo em inglês? Para ver explodir, para eu assistir explodindo. Tem uma expressão, just to watch them explode. Just to watch them explode. Só para ver explodir. Ok? Essa é a tradução. Depois ele repete o refrão, né? Aí chega na parte que ele fala, eu joguei bola na rua. A gente sabe que quando a criança joga bola, não precisa ser necessariamente futebol. Mas aqui eu traduzi como futebol. Eu traduzi assim. I played soccer on the street. Tá? I went to school on foot. Tá? Eu ia para a escola a pé. Jamais fui atropelado. Como é que eu falo isso? Jamais fui atropelado. I was never run over. A palavra run over é atropelar. Então, jamais fui atropelado. I was never run over. And no one stole my cap. E ninguém roubou meu boné. Okay? No one stole my cap. Eu tive estilingue e pipa. I had slingshot, que é a palavra estilingue, slingshot, and kites, tá? E pipas. Carrinho de rolimã. Como é que eu falo carrinho de rolimã em inglês? Fácil. Roller cart. Roller cart. Tá? Assim, ó. Roller cart. Tá? I had slingshot, kites, roller carts. Eu tive estilingue, pipas, carrinhos de rolimã. Eu vivi minha infância como se não existisse amanhã. Eu digo assim,
I lived my childhood like there wasn't a tomorrow. I lived my childhood, eu vivi a minha infância, like there wasn't a tomorrow, como se não existisse um amanhã. Right? Então, é assim que a gente traduz, tá, a música de uma forma que qualquer falante de língua inglesa vá entender pelo menos o contexto, pelo menos o que ele está querendo transmitir com a música. Tudo bem? Com certeza também vai rir, porque enquanto na década de 70 e 80 não tinha muito controle aqui no Brasil, pode ser que em outro país também não tenha tido. Tá? Depende, aí vai variar, aí varia muito de cultura para cultura. Tá? Mas enfim, tá? Mas a música é bastante real, tá? E bastante engraçada e serve aí pra gente aprender bastante palavras em inglês. Tudo bem, gente? Então, qualquer dúvida, tá? Me chamem no WhatsApp, tá? Não deixem de entregar os roteiros, as atividades. Eu vou ter que ficar mais atento porque quem cuidava do Facebook agora me parece que não está mais responsável pelo Facebook da escola. Então eu tenho que mostrar algumas coisas lá, né? Mas eu vou me responsabilizar por isso, enfim, vou fazer de tudo para que a informação chegue aí até vocês da maneira mais rápida possível, da maneira mais clara possível. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. See you. Bye bye.